Olá, este é o Momento 7 Minutos da Obra Pastoral de Santa Maria, desse dia 21 de agosto de 2020. Nós estamos mais uma vez nos chegando a um período eleitoral, onde nós teremos eleições para o Executivo e o Legislativo dos municípios do Brasil, ou seja, para os prefeitos e vereadores. E nesse período, certamente, nós ouviremos muitas promessas. O que são promessas? Promessas, na verdade, são votos, né? Ou seja, é aquilo que a pessoa intenciona fazer, é aquilo que ela tem como desejo. Então, ela promete. E é comum para os seres humanos fazer promessas. Nós, por exemplo, mesmo não concorrendo a um cargo público, mas nós muitas vezes fazemos promessas. Promessas, por exemplo, quando nós juramos a bandeira no nosso país, né, servindo a pátria. Nós, por exemplo, também juramos quando nós graduamos, né, dizendo vou exercer bem essa minha profissão. Nós também fazemos promessas ou ouvimos promessas quando pessoas contraem núpcias, ou seja, nos casamentos. As pessoas prometem amor, fidelidade, cuidado, um em relação ao outro. No meio eclesiástico também é comum ouvir votos, né? No meio da Igreja Católica Apostólica Romana, por exemplo, os padres fazem votos de pobreza, obediência e castidade. Ou seja, promessas, fazer votos, é uma coisa comum. No meio político, porém, a gente entende assim, que são os políticos que fazem as promessas, ou seja, os seus votos, e nós, por meio do nosso voto, né, como eleitores, então, nós chancelamos. Ou seja, nós concordamos ou não concordamos com aquilo que os outros estão prometendo, acreditando também que eles irão cumprir as suas promessas. O fato é que nós, seres humanos, em muitos momentos não conseguimos cumprir as nossas promessas. Nós somos falhos e por isso nós sempre necessitamos também do perdão mútuo na relação com as pessoas à nossa volta. Porque nós não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã. E assim como nós não conseguimos cumprir muitas vezes os nossos votos, as nossas intenções e as nossas promessas, a gente sabe que os outros também não. E por isso a gente precisa refletir sobre isso e também sempre lembrar do perdão que precisa existir. Quando nós olhamos para a relação com Deus, também é comum as pessoas muitas vezes fazerem votos na relação com Deus, fazerem promessas. Mas veja só o que diz o texto de Eclesiastes no capítulo 5. Lá em Eclesiastes, capítulo 5, né, está escrito da seguinte forma: pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. E ainda, continuando no capítulo 5 de Eclesiastes, diz assim: é melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. É verdade, são sábias palavras para o nosso tempo também. Mas a gente sempre pode olhar também, quando a gente vê a relação com Deus, lembrar que Deus também fez e faz promessas. A grande promessa de Deus, a maior de todas, começa lá no Jardim do Éden, na saída dele. Deus prometeu para Adão e Eva que ele enviaria um Salvador que lhes daria o perdão para a vida eterna. Ele prometeu também que ele providenciaria este Salvador no tempo certo. Essa promessa, ela foi sempre sendo repetida às pessoas até o momento em que Deus enviou Jesus Cristo. Ele é o cumprimento dessa promessa de Deus. E Jesus Cristo, antes de subir ao céu, ele disse assim: e eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E quando ele subiu ao céu, nós também ouvimos outra promessa. Está lá no início de Atos, no capítulo 1, onde é dito para as pessoas que estavam lá, mas também a nós: olha, esse Cristo que foi aqui ao céu, ele voltará
do mesmo modo que vocês o viram subir. E certamente as promessas de Deus são verdadeiras, porque elas já se cumpriram, elas estão se cumprindo, e sabemos que Deus, sendo Deus, Ele continua cumprindo as suas promessas. Diferentes de nós, seres humanos, que muitas vezes esquecemos e nem lembramos mais o que nós prometemos. Mas a gente sempre pode lembrar que nós temos uma grande promessa que vem da parte de Deus. E que nos nossos votos, nas nossas intenções, nos votos dos políticos que nós ouviremos ao longo dos próximos meses, que nós também sempre tenhamos sabedoria para falar somente aquilo que for sábio, que for verdadeiro. Que também nas promessas que nós fazemos ou que nós ouvimos, que nós também sempre tenhamos sabedoria para ouvir, para julgar, para compreender, para perdoar também. E sempre também sabendo que quando as promessas dos seres humanos não são cumpridas, que nós também sempre saibamos acolher com amor e perdão. Que Deus guarde sempre a cada um de nós, hoje e sempre. Amém.